Querido irmão e irmã, meu amigo, minha amiga, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria, nos encontramos mais uma vez aqui neste domingo, dia do Senhor, para juntos refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje, a igreja celebra o 16º domingo do tempo comum. Vamos iniciar esta nossa meditação pedindo que as luzes do Divino Espírito possam nos iluminar, a fim de que nós possamos, com Cristo, percorrer o caminho das Escrituras para, junto com o Mestre, participarmos também da fração do pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos e amigas, a liturgia deste domingo, ela tem como tema geral a paciência. Deus é um Deus que é paciente para com os seus filhos. Um outro tema também que a liturgia nos propõe neste 16º domingo do tempo comum é, na verdade, um questionamento. Somos trigo ou joio nesta grande lavoura de Deus? Espero que este nosso momento orante te ajude a descobrir essa resposta. Que nós possamos ser sempre bons trigos no celeiro do Senhor, na lavoura de Deus. Somos interpelados pela liturgia deste domingo a mergulharmos, meus irmãos e irmãs, de maneira mais profunda na essência do ser de Deus. Pela contemplação desta essência, chegaremos à consciência de que no íntimo de Deus não existe outra realidade a não ser o amor e a misericórdia. O Deus rico em bondade e misericórdia nos chama para participar deste núcleo de amor que é o seu coração. Nele, o pecador pode ter acesso e, sem medo, pode se lançar neste oceano de misericórdia com toda a confiança e esperança. Só em Deus, o pecador pode ser reintegrado de maneira completa na dinâmica do amor que outrora o pecado foi capaz de lhe retirar. Uma vez reentronizado neste estado de comunhão, o homem pode desfrutar de todo o bem, de toda a graça e de toda a santidade que ele desde sempre foi chamado a viver. Neste processo de amadurecimento e crescimento da vida espiritual, muito nos auxilia a força misteriosa de Deus, que é o Espírito Santo. Ele vem em socorro das nossas fraquezas, abrindo o acesso para que possamos realizar essa experiência libertadora com a misericórdia de Deus que sustenta a nossa fragilidade. Somente através do Espírito podemos realizar com segurança o percurso que nos conduzirá à vida eterna. Ancorados nesta certeza que é o amor e a misericórdia de Deus, deste Deus que é paciente conosco, e da graça do Espírito que nos auxilia, nós vamos então percorrer todas as leituras da missa deste domingo a fim de fazermos essa experiência concreta com o Senhor, a fim de descobrirmos que Ele é um Deus rico em misericórdia. A primeira leitura da missa de hoje, deste domingo, é retirada do livro de Sabedoria, do capítulo 12, versículos 13, de 16 a 19. Tema da leitura: concedeis o perdão aos pecadores. Uma pequena introdução
a respeito do livro da sabedoria. O livro da sabedoria é provavelmente o mais recente do Antigo Testamento, escrito por volta da primeira metade do século I a.C., por um judeu de língua grega, provavelmente nascido na diáspora. A finalidade do livro consiste em reanimar a fé do povo judeu, incentivando a comunidade a voltar à experiência primitiva da fé, outrora recebida dos pais, bem como o exercício dos valores da tradição judaica. O livro também é dirigido aos cananeus, que não se encontram em comunhão com a fé de Israel. Através deste escrito, o autor condena a prática idolátrica e exorta os fiéis a voltarem o quanto antes o seu coração ao Deus verdadeiro por meio do exercício da fé e da conversão. Com isto, o autor do livro quer mostrar ao povo que somente em Deus é que se encontra a verdadeira sabedoria. Os cananeus eram considerados pelos israelitas um povo pecador e maldito por causa dos seus delitos e idolatrias. O Senhor Deus poderia ter exterminado rapidamente esta gente, manifestando desta forma a força de seu braço poderoso, mas não o fez. Ao contrário, Deus prova ao povo que a ação de sua força manifesta-se de maneira eficaz através do perdão e da misericórdia. Este é o nosso Deus. Ele é lento para a cólera e para o castigo. Tem um coração inclinado ao perdão e à indulgência. Seu amor paciente é a prova que ele tem paciência para com todos, dando-nos diariamente inúmeras oportunidades para que possamos mudar de vida. O trecho bíblico escolhido para ser nosso alimento neste domingo nos revela a imagem de um Deus bondoso e misericordioso, que se compromete com o seu povo, permanecendo sempre fiel à promessa realizada outrora aos seus escolhidos. Essa fidelidade divina se manifesta de maneira concreta por meio da justiça e do cuidado do Senhor para com Israel. O exercício da lei, queridos amigos e amigas, no Antigo Testamento, deve ser compreendido não como segmento cego da mesma, mas na fidelidade à natureza desta proposta. A essência de toda a lei encontra-se em Deus, e a essência de Deus é o amor e a misericórdia. Ao não exterminar os cananeus, Deus quer mostrar ao povo de Israel que sua justiça é salvífica e que deseja alcançar o coração de todos. A salvação destina-se desta forma a todos aqueles que, ao se encontrarem com a verdadeira sabedoria, decidem abandonar as práticas antigas e seguir um caminho novo que é proposto. Com isso, Deus, em seu amor, quer ensinar aos israelitas que ele não deseja o extermínio do pecador ou do infiel, mas que este, o quanto antes, se converta e mude de vida. Se o critério de Deus é o perdão e a misericórdia, o povo que o segue deve adotar o mesmo proceder. A primeira leitura deste domingo, queridos amigos e amigas, é um convite a modificarmos a imagem que temos de Deus. Por vezes, em alguns discursos religiosos, nos apresentam a imagem de um Deus castigador e que nos inflige os males quando não realizamos sua vontade. No entanto, o texto de sabedoria nos deixa claro que Deus não está interessado em punir ou exterminar os pecadores. Ele, em seu amor, nos atrai e, de maneira paciente, manifesta seu amor e misericórdia, revelando-nos o seu coração bondoso. Seu único desejo é que o sigamos com toda a nossa força e mudemos de vida.
O salmo responsorial da missa deste domingo, meus queridos irmãos e irmãs, é o Salmo 85. Seu refrão: Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. O salmista canta o amor do Senhor Deus, que é eterno e sem fim. Este salmo é o cântico de louvor daquele que se encontra em meio à adversidade e tem a certeza de que o Senhor Deus está junto dele para lhe fortalecer. Com este salmo, nós queremos agradecer ao Senhor todo o amor, toda a bondade, toda a ternura que Ele tem para conosco, rezando com as palavras da Igreja. Bendito sejais, Senhor, que nos confortais em todas as tribulações, porque sois bom e indulgente. Ensinai-nos o vosso caminho, para andarmos na vossa verdade e alcançarmos a vida eterna. Que nós possamos sempre, meus irmãos e irmãs, diante das nossas maiores tribulações, exclamar com toda a confiança: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ele é um Deus que não nos desampara. Ele é o Deus que permanece conosco, está ao nosso lado e nos acolhe em nossas aflições e que enche o nosso coração de vida e de esperança. Que esta palavra do Salmo responsorial da missa de hoje possa acompanhar toda a nossa vida, dando sempre testemunho de que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. A segunda leitura deste domingo, meus queridos amigos e amigas, é retirada da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 26 e 27. O tema: o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Ao longo de alguns domingos, Paulo tem nos ajudado a compreender o mistério da salvação que Deus gratuitamente em seu amor nos oferece. No último domingo, o apóstolo exortava a comunidade a romper cada vez mais com os laços da carne e os incentivava por viver a realidade da vida segundo o Espírito. Hoje, Paulo nos dá a indicação precisa de como viver de acordo com o Espírito. Esta realidade só será possível se estiver enraizada em uma profunda vida de oração, pois a oração é a arma que nos ajuda em nosso combate espiritual, pela tomada decisão diária na busca das coisas do alto. Sem uma vida de oração fecunda, não seremos capazes de viver a vida da graça que o Espírito suscita em nosso coração. Porém, nem sempre sabemos rezar como convém, conforme exorta o apóstolo. Necessitamos diariamente suplicar que o Espírito Santo venha orar em nós e nos auxiliar em nossas fraquezas, para que a oração alcance verdadeiramente sua eficácia. O Espírito Santo é essa força dinâmica de Deus que atua em nós. Em nossa carência espiritual, ele age em nós, suscitando em nosso interior o louvor e a súplica, acrescentando sua intercessão inefável em nossa deficiência oracional. Quando não sabemos e não conseguimos rezar, é o Espírito de Cristo ressuscitado que formula em nós, através de gemidos inefáveis, o dom da oração, tornando-se desta forma o mediador eficaz de nossa súplica. Muito nos auxilia neste processo de crescimento e amadurecimento da vida segundo o Espírito e do enraizamento da nossa vida de oração, olharmos para a pessoa de Jesus. Em toda a Escritura, encontramos nele o modelo perfeito de toda a vida de oração. Os evangelhos nos dão inúmeras provas de que a vida de Jesus era permeada por esta realidade. Suas ações, obras, palavras e gestos
estavam impregnados por este doce colóquio de amor com o Pai. Através desta prática contínua, Jesus desenvolvia sua intimidade com o Pai pela força do Espírito que o impulsionava para a oração. Por esta razão é que Jesus permanece fiel até o fim em seu apostolado. Na cruz, de braços abertos, ele irá testemunhar o que significa verdadeiramente ter uma vida fecundada na oração, no abandono e na confiança em Deus. Os braços abertos de Jesus na cruz são sinal da oração de louvor que se sustenta até mesmo nos momentos de maior prova. Diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 2567. Portanto, na oração, é sempre o amor do Deus fiel a dar o primeiro passo. O passo do homem é sempre uma resposta. À medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração surge como um apelo recíproco, um drama de aliança. Através das palavras e dos atos, este drama compromete o coração e manifesta-se ao longo de toda a história da salvação. Peçamos sempre, queridos amigos e amigas, ao Senhor a graça de nos abandonarmos de maneira livre à ação do Espírito Santo, para que Ele, em seu infinito amor, nos ensine a orar como verdadeiramente convém ao cristão. Evangelho deste domingo, queridos amigos e amigas, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Deixai crescer um e outro até a colheita. Continuamos hoje a série de discursos de Jesus denominados Parábolas do Reino. Como refletimos no domingo passado, o intuito deste recurso literário adotado por Jesus consiste em explicar aos ouvintes de maneira simbólica os mistérios do reino de Deus, bem como seu desenvolvimento e crescimento. As três parábolas deste domingo, o grão de mostarda, o fermento e a parábola do joio e do trigo, nos descrevem a paciência, a misericórdia e a bondade de Deus. Todas elas estão interligadas pelo verbo crescer e querem designar justamente o movimento do reino que cresce em meio às adversidades e transformações deste mundo. Este reino chegará, portanto, à sua plena edificação quando Cristo Jesus for definitivamente tudo em nós. Assim nos explica o autor Gabriel de Santa Maria Madalena, da Ordem dos Carmelitas Descalços. Neste mundo está o reino dos céus em fase de evolução, de crescimento. Por isso não há nítida separação entre bons e maus. Deus não a quer. Permite que vivam juntos uns com os outros, tanto para provar os bons e consolidá-los nas virtudes, como para dar tempo aos maus de se converterem. E também porque não exclui que a boa semente, a um certo ponto, degenere em cisânia. Assim como nesta vida ninguém é definitivamente filho do maligno, porque pode sempre se converter do mal, assim também ninguém é definitivamente filho do reino, porque pode, infelizmente, se perverter. Neste longo processo de amadurecimento e de crescimento, somos indagados diariamente pela Palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, com a seguinte pergunta: somos trigo ou joio nesta grande lavoura de Deus? Vivemos diariamente realidades conflitantes, conflito entre a graça e o pecado, entre o bem e o mal,
conflito entre pessoas e povos, entre religiões e entre as classes sociais. Mediante esta realidade, inúmeras vezes nos questionamos sobre a ação de Deus. Será que Deus se esqueceu de nós? Por que Ele não intervém de maneira poderosa nesses conflitos que permeiam a nossa sociedade? A liturgia deste domingo é um convite incessante para compreendermos que Deus é o Senhor do tempo e de todas as coisas. Por vezes, nosso questionamento se assemelha ao dos empregados do Evangelho de hoje. Queres que vamos arrancar o joio? Deus, em seu amor e misericórdia, nos ensina a virtude da paciência diante dos conflitos que vivemos. Sua resposta sempre será não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. Até o dia da parousia, queridos irmãos e irmãs, iremos viver mergulhados nestes conflitos e tensões. Não é possível destruir ou arrancar de maneira definitiva o joio da nossa história. Isso não significa, portanto, um comodismo, um indiferentismo ou a afirmação de que os juízos humanos não são capazes de uma radical conversão. Entramos aqui na dinâmica da esperança. O reino de Deus é uma realidade que se edifica pela ação e força da oração e também pelo comprometimento de cristãos batizados que decidem em ser, na história, sacramento, ou seja, sinal que indica um caminho novo a ser seguido. Por isso, o cristão verdadeiramente convertido é convidado a ser paciente, tolerante, bondoso e compassivo, à semelhança do próprio Deus, diante dos conflitos e tensões do mundo moderno. Jamais nos esqueçamos do que nos disse Bento XVI. O joio também existe dentro da igreja e entre os que Deus escolheu para seu serviço. Mas o trigo não foi sufocado pela semeadura da injustiça. Cabe a nós a missão de colaborarmos com o Senhor na semeadura de boas sementes, sendo fermento na massa, cultivando cada vez mais a nossa esperança na força do reino de Deus, que ao chegar em terras áridas é capaz de realizar nova todas as coisas. Deus conta conosco. Sejamos bons trigos e que possamos produzir frutos que permaneçam, que possamos dar frutos de conversão. Que a Santíssima Virgem Maria nos auxilie nesta nossa caminhada e que ela, como serva obediente à vontade de Deus, nos ensine também a virtude da paciência. Querido irmão, desejo a você um abençoado e feliz domingo. Que Deus te abençoe. Que a paz, o amor e a salvação de Cristo Senhor, Salvador de todos os povos, esteja sempre presente no seu coração. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.